Senhores, agradeço a presença dos advogados que já se manifestaram aqui em conversas com a nossa secretária, a doutora Grace. Estão presentes aqui os demais membros da Câmara, desembargador Castro, desembargador Raimundo Barros. Presidente Pogé, meu abraço, bom dia. Desembargador Tairone, o senhor está presente pelo coro estendido, não é isso? Não? Eu acho, né? O desembargador Castro que me convidou e me convocou. É outro Aqui, processo. bom dia e um abraço. Desembargador Castro, desembargador Raimundo. Valeu, tudo bem. Procurador. Bom dia, Tairone. Um abração, Tairone. Doutor Joaquim, um abraço. Secretária, bom dia também. Secretária Grace, bom dia. Estou à disposição, meus amigos. Obrigado. Senhores, quero esclarecer aos advogados e demais interessados que o processo de número 5 da pauta da relatoria do desembargador Castro, que é um coro estendido, não vai acontecer, porque foi sorteada a desembargadora Maria da Graça e ela já justificadamente disse que não poderia se fazer presente a este ato, então não vai poder acontecer esse processo da pauta número 5 da pauta. Então, eu só quero esclarecer. Bom dia, e aí, Teste, tudo bem? Pois não. Então, por favor, Grace, anuncie qual é o processo do coro estendido da relatoria do desembargador Castro, que não vai ser julgado hoje por falta de quórum no coro estendido. É o número 5, é uma apelação civil 080-9683-59/2017, apelante a Cássias Locações, Remoções e Localizações de Bens Limitada e apelado do Banco do Brasil, da relatoria do desembargador José de Ribamar Castro. Terceira Câmara de Direito Privado. Sorteio no final da sessão. Pois não, senhor. Era essa que eu ia participar, né, meu amigo? Não. No teu caso, Tairone, é do embargo que eu pedi vista. Ah, tá certo. Nós vamos dar preferência, só vamos aprovar a pauta, desembargador Tairone, e vamos dar preferência a esse processo para que o senhor possa cuidar dos seus afazeres, seus atributos de vice-presidente. Ou não, meu amigo? Senhores, aprovam a pauta da... Aprovado. Da Sim, aprovado, sessão presidente. passada, aprovada a ata por unanimidade. Senhores, então, dando a preferência ao número 4 da pauta de direito privado, terceira Câmara de Direito Privado, da relatoria. Desembargador Barros. Desembargador Barros, e eu sou impedido, eu vou passar a presidência dos trabalhos para o senhor, desembargador, e quem está compondo o quórum desse processo é o desembargador Tairone, que já teve a oportunidade de nos cumprimentar aqui. Certo, mas antes de passar a palavra aqui para o desembargador Barros, eu estou adiando na quinta Câmara Civil, de número 10 e número 11, que nós precisamos fazer uma avaliação mais adequada desses dois processos, só para que os advogados estão na sessão ficarem sabendo. Eu posso até anunciar, é o de número 10, é o agravo interno, de número 0207, 20.744, Estado do Maranhão, e a apelada e a agravada Helena de Jesus Frois Silva e outros. E o de número 11 é a apelação 129, município Porto Franco. Primeiro apelado é Supermercado Mateus, segundo apelado Flávia de Souza Bezerra Santos. Então, na próxima sessão, nós vamos trazer os dois processos para julgamento. Essa é da terceira direito privado, aí? É da quinta do direito privado. Quinta Câmara Civil. Quinta Câmara Civil. Então, portanto, senhores advogados mais interessados, esses dois processos que foram agora anunciados pelo desembargador Castro, relator,
eles estão adiados. E já ficam Excelência, lotados em só pela maio. ordem, quando é que vai ser a próxima sessão, por gentileza? Porque eu faço parte de um dos processos que foram adiados. Segunda-feira próxima. Segunda-feira próxima. Pronto, obrigado. Bom dia a todos, bom trabalho. Então vamos no número 4, que é o desembargador presidente da Raimundo sessão, Barros, passou para é o desembargador presidente da Barros. sessão, senhor Muito pedido. bem. Presidente, bom dia. O presidente é Vossa Excelência. Eu vou apenas momentaneamente conduzir esse processo. Mas, desembargador Castro, se tiver uma parte lá no meu gabinete, aventando, mas isso aí é uma avaliação de Vossa Excelência, com a possibilidade de, tendo em vista a semana de conciliação, né, de remeter esse processo para lá. Eu disse, olha, o processo está com vista, se o desembargador apresentar o voto dele, a gente faz julgamento, se não, eu posso avaliar. Com a palavra, Vossa Excelência, desembargador Castro. Vamos só apresentar o voto de vista, quando foi anunciado o processo. É quando nós requeremos vista dos autos, nós fizemos no intuito de esclarecer a suposta omissão no acordo prolatado nos autos da apelação 236/15/2011, especificamente em relação à alegação de ausência de manifestação acerca da cláusula suspensiva existente no termo aditivo que previa a realização do georreferenciamento de forma bilateral por uma empresa idônea para a definição da verdadeira localização das terras negociadas. Então, sabe-se que os embargos declaratórios eles têm aquelas características do artigo 1022, não preciso estar fazendo referência, porque todos nós já temos ideia de quais são as razões pelas quais o embargo de declarações são interpostos. Aí eu digo aqui agora, da mesma forma, além daquelas características, né, daqueles pressupostos, o embargo de declaração possui fundamentação veiculada, servindo, frise-se apenas para aclarar julgado dotado de vícios taxativamente elencados no dispositivo supracitado, sendo incabível rediscutir matéria e ou examinar tese defensiva de pretensão deduzida em juízo. Então, não obstante os argumentos trazidos pela embargante, na análise que nós fizemos, nós não verificamos referido vício, mas tão somente pretensão de uma nova discussão da matéria que, de forma certa e equivocada, foi devidamente enfrentada. Como relatou o desembargador Barros, não houve qualquer omissão ou erro material em relação às consequências jurídicas da definição da verdadeira localização das terras negociadas como causa suspensiva do pagamento. Tal argumento foi devidamente tratado no acordo embargado, e aqui eu não vou fazer a leitura, porque já ouvimos no voto do desembargador Barros. Agora, o que a gente tem que observar é que, na verdade, esse georreferencial ele foi apresentado de uma forma apenas por uma das partes, e a outra apenas se manifestou dizendo que não concordava. Mas aí deixou passar 10 anos. E essa parte ela ficou na terra durante esses 10 anos. Só depois de 10 anos é que vem, então, a ajuizar a ação. Então, com efeito, a justificativa para inadimplimentos sustentado pela embargante se afigura carente de plausibilidade, sobretudo porque a perícia judicial foi eficaz para avaliar o acerto do conteúdo do georreferenciamento produzido pelos embargados, afastando na tese de superposição de áreas. Observa-se, portanto, que a parte ora embargante objetiva apenas o reexame da questão, o que é incabível no embargo de declaração. Ademais, compete destacar que, de acordo com
o informativo 585 do STJ, abre aspas, mesmo após a vigência do Código Civil de Processo Civil 2015, não cabe embargo de declaração quando a decisão que não se pronuncie tão somente sobre o argumento incapaz de informar a conclusão adotada. Aí eu trago até uma de jurisprudência do ministro Mauro Campbell, que é de 2023. Então, diante dessa situação, presidente, e que foi apresentado o georreferencial e a parte apenas se diz que ela não concorda, mas silenciou o resto da vida, ficando por 10 anos dentro da área, é que eu estou acompanhando o relator para melhor acolher de forma parcial os embargos declaratórios para conceder efeito suspensivo em relação à emissão na posse do imóvel, determinando que a empresa embargante permaneça no imóvel até o trânsito em julgado do advento do acordo, mantendo, porém, os demais termos de fundamentação do acordo embargado. Por essa razão, nós estamos acompanhando o relator, presidente. É como voto. Desembargador, me permite só um esclarecimento final, só porque vai ficar na moldura fática do julgado o que foi decidido hoje. Em momento nenhum, no pedido inicial dessa ação, foi feito qualquer pedido para suplantar a disposição contratual que previa o caráter amigável. É só esse esclarecimento com relação a esse ponto. Vossa Excelência aí está entrando na matéria que nós já discutimos. Aí nós vamos... Nós não entramos no embargo, nós estamos verificando no embargo só um ponto que foi levantado. Não é? Por isso nós estamos referindo os demais termos do voto do relator, que vai ser matéria de mérito, e essa aqui julgou tão simplesmente essa questão do georreferencial. Muito agradeço. Então, eu já tinha votado, o desembargador Tairone também já tinha votado, nos acompanhando. Então, proclamando o resultado agora, a unanimidade, nos termos do voto do relator, foram embargos conhecidos, mas rejeitados, à unanimidade. Senador Barros, eu acho que não precisa eu pedir para juntar dos votos, porque estou acompanhando Vossa Excelência, então, porque quando é divergente é que se junta. Bem, mas fique à vontade, então, fique à vontade. Certo. Então, tá bom? Eu acho que dispensa a juntada. Presidente, devolvo a palavra a Vossa Excelência. Julgamento concluído, meu irmão Tairone, agradeço aí a presença de Vossa Excelência, né, como sempre com o seu espírito público. E fique à vontade para permanecer ou retornar às suas atividades. Obrigado, estou sempre à disposição. Bom dia a todos. Outra vez. Tairone, em nome de toda a Câmara e dos demais funcionários, agradecemos a sua presença. Obrigado, meu amigo Bogé. Grande abraço. Um abraço. Até outra vez. Vamos dar preferência ao doutor Alencar, que está presente. A doutora Amanda está presente, só localiza aí. Não, que ela veio foi virtual, não foi da vez passada? Presencial. Senhores, tem o processo da Quinta Câmara, que é da minha relatoria, apelação civil, que apelante é o Rafael Aroche Ferreira, Flávia Varão Oliveira Ferreira, o número do processo 082-6879/28/2018, em que está presente aqui o doutor Alencar, que advoga pelos apelantes. Na sessão passada estava presente a doutora Amanda, mas não compareceu hoje a esse ato, mas nesse intuito de sempre prestigiar o advogado que se faz fisicamente presente à sessão, eu peço licença aos colegas para colocar em julgamento este processo, e ele tem uma peculiaridade, eu vou pedir licença aos senhores para explicar para o doutor Alencar, que aqui na Câmara nós procuramos ao máximo evitar quórum estendido quando existe uma possibilidade de um aderir ao voto do outro, né? E nós ainda não fizemos, mas vamos chegar lá, doutor Alencar, fazer o voto compartilhado, que foi feito pelo ministro Gilmar Mendes e pelo ministro Barroso,
naquele piso nacional da enfermagem. Foi o primeiro voto compartilhado que surgiu no Brasil depois do Código de 2015, que pela cooperação judicial, eles colocaram em pauta a cooperação judicial. Nós não chegamos ainda nesse nível, mas vamos chegar lá. Mas nós temos aqui, quando constatamos que o colega, na interpretação dele, ou mesmo chamando a atenção numa jurisprudência que tem uma interpretação melhor da matéria, e nós aderimos ao voto, como aconteceu agora com o desembargador Castro, né? E o desembargador Castro pediu vistas, eu conversei pessoalmente com ele, que eu disse que ele teria razão, então eu vou alterar meu voto para aderir ao posicionamento dele. Se ele necessitar ter o voto de vista dele, que ele iria colocar hoje, mas eu já aderi aos fundamentos que ele levantou, e eu vou só acolher essa intervenção que ele fez. Qual é o número da pauta, presidente? É o número 2 da pauta, que foi da vez passada, muito que só bem. houve eu já até me manifestei que eu vou acompanhar Vossas Excelências, estou de acordo. Pois não, então, doutor Alencar, eu vou só ler aqui a ementa, que traduz a completude do voto, né? É cabível a revisão do distrato de compra e venda, do contrato de compra e venda de imóvel, ainda que consensual, em que, apesar de ter havido a quitação ampla, geral e irrevogável, se tenha constatado a existência de cláusula de decaimento abusiva, prevendo a perda total ou substancial das prestações pagas pelo consumidor, em nítida afronta aos ditames do Código de Defesa do Consumidor e aos princípios da boa-fé objetiva e do equilíbrio contratual. 2. Cabe a restituição dos valores retidos a maior, em razão do distrato ter ultrapassado o percentual de retenção firmado em cláusula de compromisso de compra e venda desfeito, em detrimento dos consumidores, em nítida afronta aos princípios da força obrigatória dos contratos, da boa-fé objetiva e do equilíbrio contratual, configurando vantagem abusiva em favor da construtora apelada. 3. Em razão do princípio da distrição, o percentual de retenção deve ser equivalente a 15% das prestações pagas pelos compradores. Quanto à comissão de corretagem, considera-se abusiva a cláusula que previa a retenção integral da quantia. A comissão de corretagem deve ser parcialmente restituída, consoante entendimento firmado na súmula 543 do STJ e interpretação consagrada pelo Tribunal da Cidadania, especialmente exarada no agravo interno no ARESP 1019-99458, Rio de Janeiro, e o recurso especial 182-203-30, São Paulo. No que concerne à quantia retida a título de impostos federais, PIS, COFINS, imposto de renda, também mostra-se abusiva, pois diz respeito à atividade econômica exclusiva da parte apelada. Então, o pedido do senhor foi atendido integralmente, adstrito aos 15% que a distrição ao pedido. Certo? Então, eu modifiquei meu voto exclusivamente no que se refere a essa devolução parcial da taxa de corretagem, aderindo ao pedido de vista de Barra do Castro. Tá bom? Então, está encerrada a votação. Deram integral provimento ao apelo por unanimidade. Doutor Alencar, agradeço mais uma vez a sua presença e só em relação à condenação, condenar a parte apelada, consequência, a devolver aos apelantes valores retidos a maior, desde o ajudamento da demanda e mais honorários invertidos, honorários subvenciais invertidos, tá bom? Em razão do sucesso do apelo. Okay? Obrigado pela sua presença.
Vamos prosseguir agora. Tem mais alguma preferência em razão de advogado na quinta Câmara, já que nós estamos nela? Carol? Senhores, continuando com a quinta Câmara, processo, vamos dar preferência também à advogada que está presente, que é envolvendo o empréstimo consignado. Quem está presente é a advogada da Apelante, Banco Pan S.A. Bom dia, excelências. Bom dia. Por favor, doutora Grace, anuncie o processo. O número 5, apelação civil 0806594-22 de 2021. Apelante Banco Pan S.A., advogada doutora Daniele Silva do Nascimento e Feliciano Lira Moura. Apelada Lindalva Maria Damasceno de Oliveira Góes, advogado Maurício Cedeni de Lima. O relator desembargador Raimundo Moraes Borgé e o parecer do Ministério Público foi sem interesse. Isso, a doutora Daniele somente. Doutora Daniele, é de praxe aqui, na quinta Câmara, quando nós damos provimento ao recurso do banco, solicitamos ao advogado, se assim o quiser, abrir mão da sua sustentação oral. Eu adianto aqui que eu vou ler a ementa depois, e a ementa é dando provimento ao recurso do banco. Então, eu vou ler a ementa, se a senhora concordar, eu queria que só a senhora registrasse para efeito de presença seu nome, OAB completo, a parte que a senhora está sustentando, e se manifestar sobre a desistência ou não da sustentação oral. Vou ler aqui a ementa para a senhora ter conhecimento. De acordo com a primeira tese do IRDR número 53983/2016, cabe à instituição financeira ré, enquanto fato imperativo e modificativo do direito do consumidor, o ônus de provar que houve a contratação do empréstimo consignado, e vai à segunda parte que não nos interessa. Em face do IRDR, decidiu-se nesse processo, e a ementa é o resumo disso, o seguinte: na espécie, o banco recorrente apresentou cópia do contrato de empréstimo objeto da lide, devidamente assinado, capaz de demonstrar a existência de fato impeditivo do direito da parte autora, conforme dispõe o artigo 373(2) do CPC. Recurso provido. Doutora Daniela, a senhora concorda em dispensar a sustentação em razão desse julgamento? Concordo, excelência. Então, por favor, decline só seu nome, OAB e essa afirmação depois também, por favor. Certo. Daniele Silva do Nascimento. Doutora Daniele? Excelência. Pois não, doutora Daniele, é porque a senhora caiu a conexão. Por favor, então decline seu nome, OAB e a manifestação.
Vocês conseguem me ouvir? Doutora, é o nosso sistema que está com problema. Estamos tentando restabelecer. Aguarde, por favor, aí que estamos resolvendo aqui o problema. Tudo bem. É nosso. Doutora Daniela, a senhora me ouve? Ouço sim, Excelência. Consegue me ouvir? Agora sim, me perdoe, foi a falha nossa aqui. Então, para encerrarmos esse julgamento, decline seu nome completo, AB, a parte que a senhora ia fazer a sustentação e a informação que está declinando da sustentação em razão do resultado favorável do julgamento, por favor. Certo, obrigada. Meu nome é Daniele Silva do Nascimento, OAB Pernambuco 49939. Estou representando o Banco Pan recorrente. Tendo em vista o provimento do recurso, eu dispenso a sustentação oral. Agradecemos a sua presença, doutora Daniele. Certo, Excelência. Eu tenho um outro, eu acredito que é o próximo da sequência. Eu permaneço, se realmente é o próximo da pauta. Desembargador Barros, vamos julgar logo. Então, eu só vou, eu só vou proclamar o resultado, por unanimidade deram provimento ao recurso. O oitavo é meu? Doutora Daniela, a senhora está presente? Presente. Então, esse é o processo, o oitavo processo da pauta. Eu vou pedir para a Grace anunciar aqui, que eu não sou muito bom de anúncio, por favor. É o número 8, apelação civil 080-1865-16-2021. Apelante José Cesário de Oliveira, advogadas Lenara Assunção Ribeiro da Costa e outra. Apelado Banco Pan S.A., advogado doutor Daniele Silva do Nascimento e Feliciano Lira Moura. O relator desembargador Raimundo Moraes Bogel, o parecer do Ministério Público foi sem interesse. Sustentação somente pelo Banco Pan. Doutora Daniele, o recurso é favorável ao Banco Pan, foi desprovido. Então, eu vou proceder da mesma forma anterior. Vou ler a ementa e, se a senhora concordar em não fazer a sustentação oral, vamos proceder exatamente como no primeiro. Faça a leitura do primeiro ponto da emenda. Inexiste nos autos prova de que a parte autora, apelante, tenha sofrido descontos indevidos em seu benefício previdenciário, pois o contrato foi excluído antes do primeiro desconto. 2. A inversão do ônus da prova não retira a responsabilidade da parte autora de comprovar, ainda que minimamente, a existência do fato constitutivo do seu direito, conforme dispõe o artigo 3731 do CPC. Inexistência de ato ilícito perpetrado pela parte demandada apelado. Recurso conhecido e desprovido. Então, tendo em vista que o julgamento é favorável ao Banco Pan, por favor, dê o seu nome, a OAB e a manifestação de desistência da sustentação oral. Obrigada, Excelência. Daniele Silva do Nascimento, OAB Pernambuco 49939.
Estou representando o Banco Pan, hora recorrido, e tendo em vista o improvimento do recurso e com decisão favorável ao banco, eu dispenso a sustentação oral. Agradecido. Em nome da Câmara, agradeço. Senhores, Obrigada, licença para me retirar. não. Por unanimidade, conheceram do recurso e foram pelo desprovimento. Sem interesse do Ministério Público. É porque sem interesse... Doutor Joaquim, desde o início eu esqueci de cumprimentar o senhor e eu fui chamado a atenção com toda a razão pelo nosso colega, doutor Castro, que eu não tinha feito esse cumprimento inicial ao senhor. Mas em relação a esses processos que foram julgados aqui, antes já tinha havido o primeiro processo, que foi da minha relatoria, já tinha havido a manifestação do Ministério Público, e por isso que nós não colocamos. Em relação a esses dois processos outros, como já foi esclarecido no anúncio do processo, o Ministério Público se manifestou pelo conhecimento e pelo desinteresse. Tá? Eu me penitencio da minha falha, mas realmente é porque não tinha interesse do Ministério Público, por isso que eu passei batido. Como não fui ler o voto, também não li o voto, por esse motivo eu não dei a palavra para o senhor. O senhor me perdoe, me desculpe. Bom dia, desembargador Bogé, desembargador Castro, desembargador Barros. É sempre um prazer estar junto com você na Câmara. Todos os processos, conforme a secretária lê e mencionar o parecer, nós já estamos reiterando integralmente. Então, vamos continuar o nosso trabalho. Obrigado. Agradeço a sua compreensão e educação. Obrigado. Qual é o próximo? Senhores, ainda permanecendo na quinta Câmara, porque tem advogado presente, esse processo também é da minha relatoria. Eu vou pedir que a Grace anuncie, por favor. É o número 3 da pauta. Apelação civil 0857239-14/2016. Desculpa. Apelante Rosana Maria Guimarães Soares, advogado José Murilo do Ailib Salem Neto e outro. Apelada Equatorial Maranhão Distribuidora de Energia S.A., advogadas Luana Oliveira Vieira, doutora Renata Fernandes Coutrin e outro. Relator desembargador Raimundo Moraes Borgel, o parecer do Ministério Público foi sem interesse. Quem solicitou foi Equatorial e está na sala de vídeo a doutora Renata Fernandes Coutrin. A advogada da Equatorial estava presente, mas agora saiu da sessão. Doutora Renata, não é isso, pela Equatorial? Doutora Renata, é porque tinha Isso, saído... bom dia, excelências. Da conexão. Bom dia. A senhora está defendendo o interesse da Equatorial, não é isso? Perfeito. Doutora Renata, eu vou ler aqui a ementa, porque só a Equatorial que está presente e o recurso foi favorável à Equatorial. Eu vou ler a ementa. Se a senhora se sentir satisfeita com o resultado do julgado só pela ementa, a senhora poderá, se quiser, desistir da sua sustentação oral, depois de declinar seu nome
OAB e a parte que está defendendo. Eu vou ler a emenda aqui. A parte apelante, conforme se extrai de suas razões recursais, informou que o imóvel permaneceu muitas vezes... só quero frisar que aqui a Equatorial, só para lembrar os senhores, a Equatorial é apelada. A parte apelante, conforme se extrai de suas razões recursais, informou que o imóvel permaneceu muitos meses sem uso, a justificar o registro a menor no medidor de energia. Certo que esse argumento não consta ventilado na peça de ingresso. Assim, a inovação em sede recursal impede que a questão seja apreciada por este órgão adquém, que exerce a função de revisão e controle, não de inovação, sob pena de supressão de instância. Item 2. A recorrente não combateu os fundamentos determinantes do julgado recorrido. A falta de impugnação específica aos fundamentos da sentença importa na violação ao disposto dos artigos 9323 e 1010, 2 e 3 do Código de Processo Civil, bem como ao princípio da dialeticidade recursal decorrente do princípio do contraditório. 3. Em se tratando de demanda que busca desconstituir a cobrança de valores decorrentes de recuperação de consumo de energia elétrica, incide o prazo prescricional geral de 10 anos, previsto no artigo 205 do Código Civil, precedente do STJ. Recurso parcialmente conhecido e na parte conhecida desprovido, porque nós só reconhecemos aqui o problema da prescrição. No restante, não pode ser conhecido, como já esclarecido. Doutora, a senhora concorda com o resultado do julgado? Concordo, Excelência. Então, por favor, Concordo e desisto da sustentação oral. E decline seu nome completo, a AB e a parte pela qual a senhora ia fazer a sustentação, por obséquio, só para efeito de registro. Renata Fernandes Cutrim, OAB 13.517, pela parte recorrida equatorial. Agradecido pela sua presença, doutora. A senhora tem algum outro processo com a gente? Não, só esse, Excelência. Não está aparecendo aí no ambiente? Muito obrigado. Obrigada, bom dia a todos, Excelência. Tem que aparecer, senão vira fantasma. Está aparecendo aí para o senhor, desembargador Raimundo? Agora apareceu. Obrigado pela sua presença. Segundo Seja o sempre desembargador Lorival, né? Obrigada. Até logo. Até a próxima. Bom dia, obrigada. Vou pedir para a Grace anunciar agora o número 7 da pauta da 5ª Câmara Civil. Ela vai anunciar, por favor. É da minha relatoria também. Número 7 da 5ª. Por favor, Grace. Número 7, apelação civil 083-3171-58-2020. Apelante João Gabriel Silva Rego, advogado Ezicleiton Figueiredo Pacheco Pereira, Juliane Vieira dos Santos e outros. Apelado Mafre Seguros Gerais S.A., advogado João Alves Barroso Filho. O relator desembargador Raimundo Moraes Borgel, o parecer do Ministério Público foi sem interesse. A sustentação é em defesa de João Gabriel apelante e a doutora Juliane. Ela está na sala de vídeo.
Bom dia, excelências. Bom dia, doutora Chilene. Eu vou apresentar o relatório do meu voto. Trata-se de apelação civil interposta por João Gabriel Silva Rego, objetivando a reforma da sentença proferida pelo juiz de direito da 11ª Vara Civil do Termo Judiciário de São Luís da Comarca da Ilha, que julgou procedentes os pedidos formulados da inicial da demanda epígrafe, reconhecendo consolidada a posse e propriedade plena do veículo no patrimônio do credor fiduciário. Na origem, a liminar de busca e apreensão foi deferida e cumprida, tendo a parte ré, aqui apelante, apresentado contestação aduzindo, em síntese, que não ficou caracterizada a mora, vez que, embora a notificação tenha sido encaminhada ao endereço indicado no contrato, a assinatura constante do AR não corresponde à assinatura de sua mãe, senhora Noemi Silva, conforme o comparativo juntado ao ID tal. Concomitantemente, interpôs agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo, distribuído à 5ª Câmara Civil, sob a relatoria do desembargador Ricardo Ailibe, visando a reforma da liminar, que teve a suspensividade negada e o mérito desprovido, consoante ideias tais. A instituição financeira apresentou réplica no evento de D tal. Sentença acolhendo os pedidos formulados da inicial, materializada no ID tal, sobre a divergência na assinatura, o magistrado assim se posicionou. De mais a mais, quanto à alegação de nulidade da notificação extrajudicial e desconstituição de mora apresentada pela requerida, entendo que essa não merece prosperar. Isso é a leitura que eu estou fazendo da sentença, no ponto controvertido. Da análise dos autos, verifico que a parte requerida sustenta a invalidade da notificação em razão de suposta fraude na assinatura do destinatário, contudo, não fez prova do ocorrido. Ato contínuo, imprescindível mencionar que, conforme jurisprudência pacificada dos tribunais pátrios, a notificação extrajudicial não precisa ser recebida pelo requerido, bastando tão somente que seja enviada para o endereço constante no ato da contratação da alienação fiduciária celebrada entre as partes. Essa é a síntese da decisão do juiz sobre a matéria controvertida. Prossigo eu agora. Nas suas razões recursais, a parte apelante defende, em síntese, que o juiz Acor, ao julgar a demanda sem dirimir a controvérsia acerca da assinatura constante do AR, juntada aos autos pela instituição financeira para comprovar a mora, incorreu em cerceamento de defesa, razão pela qual pugnou pela anulação da sentença, a fim de que os autos retornem à origem para a realização de perícia. Em contrarrazões, a instituição financeira solicitou o desprovimento do recurso, em preliminar impugnou a gratuidade da justiça concedida à parte ex-adversa. Por meio do despacho de detal, acolhi a prevenção apontada pelo desembargador José Jorge Figueiredo dos Anjos e determinei o encaminhamento dos autos à Procuradoria-Geral da Justiça para emissão de parecer. Nesse íntere, a parte recorrida apresentou nova peça de contrarrazões e detal. A Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer subscrito pela procuradora Samara Acer Sawaia, manifestou-se pelo conhecimento do recurso, sem opinar quanto ao mérito. Nós temos a sustentação oral pela parte apelante, não é isso? Sim, excelência. Doutora Juliana, eu peço que a senhora decline o seu nome completo, a OAB, e a parte pela qual a senhora vai fazer a sustentação oral e, na sequência, prossiga com a sua sustentação, por favor. Juliane Vieira dos Santos, OAB-MA 27015, apelado João Gabriel Silva Rego. Muito bom dia. Bom dia a todas as vossas excelências. Saúdo a Igreja Corte deste tribunal, colegas advogados e serventuários da Justiça. Pois bem, conforme o relatório já lido pelo desembargador, o processo objeto deste julgamento trata-se de uma ação de busca e apreensão intentada pela seguradora Mafre.
A origem desse processo, ele se deu na assinatura de um contrato de adesão, né, de um grupo consorcial, na qual o apelante, ele aderiu a esse plano. Ocorre que ocorre que as recorridas, elas afirmam que o recorrente, ele se tornou inadimplente. E, por essa razão, o recorrido mobilizou essa demanda, né? E que foi julgada procedente pelo juízo primevo, a qual, neste presente momento, estamos aqui tentando colher uma decisão diferente da que fora alcançada. Excelências, o que se observa é que, na verdade, há questões analisadas que foram feitas de modo equivocado pelo juízo de primeira instância, né, e que são cruciais para o deslinde do feito. É dizer, a notificação que foi anexada pelo recorrido, na verdade, ela está cheia de indícios de fraude, né? A gente consegue observar este fato nas diferenças das assinaturas. A sentença, ora apelada, ela demonstra que não houve, que a parte não fez prova do ocorrido, ou seja, que a parte não se desincumbiu do ônus de provar o fato extintivo do seu direito, ou seja, que a gente não conseguiu demonstrar que houve essa fraude, porém nós juntamos diversos documentos, inclusive aqui eu cito a vossas excelências, documento de identificação foi juntado no processo, título de eleitor, inclusive carteira de trabalho, em que realmente, se vossas excelências forem observar, dá para verificar que a assinatura que consta nesses documentos é completamente diferente, diverge completamente da assinatura que fora demonstrada na notificação extrajudicial. Por essa razão, a parte recorrente se demonstre resignada, justamente pelo fato de que o julgamento dessa causa, frente à ausência de notificação extrajudicial, ela está demasiadamente cheia de fraude. Então, a gravidade, ela reside na hipótese de que o documento anexado, ele não é hábil a comprovar a veracidade das informações que foram ali anexadas pela recorrida. E outro ponto interessante, outro ponto que merece, na verdade, análise dessa egrégia corte, quanto ao procedimento desse processo. Nós vimos aqui que houve um claro cerceamento de defesa, tendo em vista que na peça contestatória nós juntamos um pedido de que para que fosse realizada a perícia, e esse pedido foi totalmente ignorado pelo juízo de primeira instância. É dizer, o processo todo ele foi movido sem que houvesse um olhar cuidadoso desse juízo de primeira instância frente às alegações que foram feitas pelo autor. E aqui eu cito diversas jurisprudências que tratam sobre o tema. Tem uma aqui que fala, com a permissão de vossas excelências, faço menção, jurisprudência do TJ do Paraná, que fala sobre o cerceamento de defesa caracterizado, a sentença foi cassada, retorno dos atos à origem para a fixação dos pontos controvertidos e, se for o caso, de instrução processual. Aqui é do relator da juíza Luciane Bortello, juíza Luciane Bortoleto. Isso. Outra jurisprudência do Tribunal do Distrito Federal, do relator Edras Neves, que ele fala que o julgamento do feito sem a elucidação do ponto controvertido essencial para o desate da controvérsia contamina a validade da sentença recorrida. Então, excelências, partindo desse ponto controvertido, realmente, que é a fraude da documentação, não há o que se falar de que não houve comprovação da parte recorrente neste fato, tendo em vista que nós juntamos ao processo diversas provas que, inclusive, demonstram de forma cabal que há uma certa diferença entre as assinaturas. Então, seria realmente necessário, no deslinde do processo, ter havido uma preocupação do juízo de primeira instância quanto a esse fato levantado, que de fato não foi feito, não foi realizado.
O juízo tão somente observou a notificação extrajudicial e logo em seguida, após o transcurso do processo, ele apenas julgou a ação. Então, quanto a isso, pela existência de sérios indícios de fraude na notificação extrajudicial do recorrido, por conseguinte, pela inocorrência de sua constituição em mora, por se tratar de um pressuposto de constituição e de desenvolvimento válido e regular desse tipo de causa, né, que é a existência de comprovação de mora do recorrido, que deve acarretar na extinção do feito nos termos do artigo 485, inciso 4 do Código de Processo Civil. Então, pelos motivos expostos, pugno pela decretação da nulidade da sentença proferida, de modo a devolver os autos ao juízo de origem para regular o saneamento e a instrução do feito. Doutor, agradecido pela sua intervenção e sustentação oral. Grata, excelência. Doutor Joaquim Lobato, mantenha o parecer pelo conhecimento e desinteresse. Doutor Joaquim Lobato, a advogada terminou a sustentação oral dela, o senhor mantém o parecer pelo conhecimento e desinteresse. Doutor Gogé, todos os pareceres constantes nos processos, facilitar o nosso trabalho, estão todos mantidos porque os pareceres não foram meus, são dos colegas que me antecederam, e eu estou só nessa sessão. Então, todos os pareceres estão mantidos. Obrigado. Pois não, agradeço muito. Senhores, a situação aqui se tornou bem simples de ser julgada em relação a esse fato de alienação fiduciária e notificação, em razão da tese já afirmada de efeito repetitivo pelo STJ, a tese 1132, recentemente firmada, que todos os tribunais têm a obrigação de seguir. Se não seguir, tem que fazer a distinção explicando. E esse caso não existe distinção a fazer. Eu vou fazer o sumário do meu julgamento lendo a tese, já que o relatório explicou bem a questão. A tese 1132 do STJ. Em ação de busca e apreensão fundada em contratos garantidos com alienação fiduciária, artigo 2º, parágrafo 2º, Decreto-Lei 911/1969, para a comprovação da mora é suficiente o envio de notificação extrajudicial ao devedor no endereço indicado no instrumento contratual, dispensando-se a prova do recebimento, quer seja pelo próprio destinatário, quer por terceiro. Então, senhores, adotando aqui o tema do STJ, que acompanha o que o juiz decidiu, né, e a sentença dele foi antes desse tema ter sido firmado, eu nego provimento ao apelo. Presidente, mas nós já vimos decidindo há muito tempo nesse sentido. É que basta a remessa ao endereço fornecido pelo consumidor no contrato de financiamento, né? Ainda que a gente considere essa legislação, digamos assim, draconiana, porque obriga o consumidor a pagar não só as prestações vencidas, mas as vincendas, essa é a regra. E como Vossa Excelência bem observou, aí já é um tema de, digamos assim, de repetição, de precedente que nós temos que seguir. Acompanhe. Bardo Carlos. Acompanhe, presidente. Por unanimidade, negaram o provimento ao recurso, sem interesse ministerial. Obrigada, excelências. Bom dia. Bom dia, doutor. Agradeço a sua presença.
Uma questão de voto, era só para o senhor... Isso. Eles pediram para suspender. Desembargadores, esse processo é da minha relatoria. Eu quero esclarecer aos presentes, a essa sessão, virtualmente ou presencial, que esse processo foi retirado de pauta por uma questão administrativa, para verificação se a parte tinha algum parentesco com o desembargador Barros, por solicitação dele mesmo. E ele já esclareceu aqui agora, antes de iniciar o julgamento, que não há qualquer parentesco, ou que o impeça. Tive acesso ao voto de Vossa Excelência. Tá bom. Eu quero consultar os senhores para retirar de pauta, porque as partes atravessaram, de comum acordo, atravessaram uma petição, dizendo que estão trabalhando no acordo. E eles pediram para que fosse retirado de pauta, e eu não vejo inconveniente, os senhores também não veem. Então, atendendo ao pleito das partes, o processo foi retirado de pauta, aguardando o acordo que está sendo entabulado entre elas. Somente retornará para julgamento se esse acordo não for concretizado e uma das partes noticiar nos autos tal fato. Então, retirado de pauta o processo, o primeiro processo, né? Vamos anunciar, por favor, qual processo foi retirado de pauta, a pedido das partes? O número 1 da pauta da Quinta Câmara é um agravo de instrumento 0809966-03-2020. Agravante Raimundo Barros e outro, e agravados Edna Sá de Santana e Benedito Sá de Santana. Relatoria do desembargador Raimundo Moraes Bogéia. Vamos prosseguir agora. Da minha relatoria também? E as partes estão presentes, os advogados? Bom, aqui na Quinta Câmara é o processo... Processos número 4, 6 e 9 da Quinta Câmara. São todos 3 da minha relatoria. A parte que pediu a sustentação oral não compareceu, então eu estou retornando para o ambiente da sessão virtual. Acordo. Perfeito. Então, agora encerramos a pauta. Foi encerrada a pauta da Quinta Câmara. Vamos passar agora para a Terceira Câmara de Direito Privado. Então, vamos, do mesmo modo, devolver para o ambiente virtual. Por decisão dos relatores, na forma do regimento interno do tribunal, o primeiro processo da minha relatoria retornou para o ambiente virtual. Desembargador Barros, os processos... São 2. O segundo e o terceiro. Exatamente. Segundo... Retorna para o ambiente virtual, faça ou não comparecimento das partes. Perfeito, então. Temos algum outro processo para julgar? Bom, então, encerrar todos os processos. Presidente, antes de fazer esse sorteio, eu vou só pedir para o rapaz aqui desligar aqui a transmissão fora, tá certo? Fica assim. Nós tivemos um processo que eu fui um relator. Era sobre empréstimo consignado. E a sentença aqui foi favorável. Nós julgamos, então, né, pela procedência da ação.
Eles entraram com embargo. É cartão de crédito, empréstimo cartão de crédito. Eles entraram com embargo. Eu rejeito o embargo, porque se trata de cartão de crédito. E no virtual, aí eu percebi que tanto o desembargador Barros quanto o desembargador Bogé, eles divergiram. Porque, veja, me parece que nós já tivemos entendendo que para cartão de crédito não cabe o RDR. Eles entraram com esse embargo se referindo ao empréstimo consignado. E o que foi julgado aqui, por unanimidade, na apelação, foi com cartão de crédito. Ah, foi só o desembargador Barros que divergiu? Ah, então. Então, desembargador Barros, foi só isso aí que o problema é que esses embargos se referiu a empréstimo consignado quando nós julgamos aqui foi cartão de crédito. E me parece que o entendimento é que não cabe o RDR para cartão de crédito. Aí, por que eu estou trazendo o problema aqui? Porque se permanecesse nessa situação, nós temos que ir para a Câmara estendida. Porque é falta do princípio da dialeticidade, né? Porque o embargo diz respeito à matéria que não foi objeto do nosso do julgamento. É. Não da pauta. Ele está na virtual anterior. Aí eu vou passar para a secretária, aí ela passa. Então vamos voltar à gravação. Era isso, só para evitar de sair para uma câmara estendida. Bom, senhores, antes de encerrar a sessão, nós vamos fazer o sorteio do quórum estendido, substituindo... Só anuncia qual é o processo que vai ser submetido a... Apelação Círio 080-9683-59-2017. Apelante Acácias Locações, Remoções e Localizações de Bens Limitada e apelado Banco Bradesco S.A. Senhores, esse processo vai ser novamente realizado um sorteio para quórum estendido, porque já por duas vezes foi adiada a sessão anteriormente, que o desembargador Marcelo não pôde comparecer, e nós fizemos um sorteio substituindo o desembargador Marcelo, foi a desembargadora Graça, e por duas vezes também ela não pôde comparecer. Então, a fim de evitar um prejuízo maior para as partes, nós vamos fazer agora um terceiro sorteio para a composição do quórum estendido, excluindo entre as pessoas, os desembargadores que serão sorteados, a desembargadora Graça e o desembargador Marcelo. O desembargador Jorge já está compondo a Câmara, mas ele está sempre vindo. Então, nós estamos fazendo esse sorteio só por causa da ausência, justificado por duas vezes, dos desembargadores Marcelo e Graça. O sorteio está sendo aqui exposto no ambiente virtual. Bom, senhores, então, como aparece na tela de vídeo, exposta a todos, esse sorteio foi feito de forma eletrônica. O desembargador chamado a compor a Câmara foi o desembargador José Gonçalo. Então, vão participar no quórum estendido o desembargador José Jorge, que já tinha sido anteriormente sorteado, e agora, em substituição à desembargadora Graça, o desembargador José Gonçalo. Então, está finalizado esse sorteio do quórum estendido. E dou um grande abraço ao nosso promotor de justiça pela presença, e aos nossos colegas que compõem a Câmara, a todos os funcionários que participaram, a nossa dileta Grace.
e a todas as pessoas que em ambiente virtual acompanham esse julgamento. Até a próxima.